Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. Hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu quero falar sobre como o Espírito Santo fala com a gente. Muitas pessoas têm dificuldade de entender quem é o Espírito Santo, como que o Espírito Santo age, como que nós podemos ouvir e entender a voz do Espírito Santo dentro de nós. Eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto aqui com vocês. E para o contexto aqui da nossa palavra hoje, eu quero ler aqui em Atos, no capítulo 2. Eu vou ler no versículo 33. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito. Eu vou ler de novo. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Por que ele falou isso? Conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Porque essa fala aqui de Pedro é posterior ao derramamento do Espírito Santo que aconteceu em Atos 2, lá no Pentecostes. Então esse é um resuminho básico para você entender. Então 50 dias após a ressurreição de Jesus, aconteceu então Pentecostes. O Pentecostes, então, ele foi o derramamento do Espírito Santo aqui na Terra após a morte, ressurreição e subida de Jesus para o céu. Então Jesus ele disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode conhecer. Por quê? Porque só conhece o Espírito Santo quem tem a presença do nosso Deus. Então o mundo, ele não pode conhecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é o Espírito da verdade e o mundo tem o Espírito da mentira. Então só pode conhecer o Espírito Santo quem tem de fato a presença de Deus. Então em Pentecostes, o que aconteceu? Estavam todos assentados, vai dizer a palavra do Senhor. Então veio o Espírito Santo e as pessoas que estavam ali começaram a falar em outras línguas. O que significa isso? Vamos supor, eu falo português, outra pessoa fala inglês, outra pessoa fala espanhol e outra pessoa fala em outra língua. Todos começaram a falar em várias línguas, mas cada um entendia a língua do outro. Ou seja, eu estou falando em português e uma pessoa que não fala em português, mas fala inglês, estava entendendo o meu português. E outra pessoa estava entendendo a outra língua. Então, cada um entendia na sua própria língua aquilo que o outro estava falando em outra língua. E a partir dali, então, do Pentecostes, houve o derramamento do Espírito Santo. E Pedro, aqui nesse versículo que eu li para você, ele vai dizer, ele vai explicar que Jesus ele foi levado para sentar-se do lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito. Então o Espírito Santo ele foi derramado sobre nós a partir de Jesus ter subido para o céu. Então Jesus, ele esteve aqui na terra, viveu todo o seu ministério, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai e enviou para nós, então, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele tem uma missão muito importante sobre nós aqui na Terra, que é nos guiar na verdade. O Espírito Santo, ele tem uma missão muito grande sobre nós aqui na Terra, que é nos ensinar a palavra de Deus, que é nos convencer do nosso pecado, que é nos ensinar na verdade, na palavra, o caminho de Deus. Então essa é a tarefa do Espírito Santo. Então hoje em dia nós não temos Jesus como as pessoas tiveram naquela época, em carne e osso, como aquelas pessoas vivenciaram. Mas nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita dentro da minha e dentro da sua vida. Ele habita dentro das pessoas que são propriedade de Deus, das pessoas que são escolhidas por Deus, das pessoas que são de Deus, eleitas de Deus, salvas em Cristo Jesus. Não é qualquer pessoa que tem a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque esse selo, essa marca, ela só ocorre quando nós somos templo e morada de Deus, eleitos para salvação
em Cristo Jesus. E olha só que coisa mais linda, que eu estava lendo um pouquinho aqui antes de começar esse vídeo, que eu acabei de ler em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 21 e 22. Olha que coisa mais linda! Pois é o próprio Deus que nos dá, a nós e a vocês, a certeza de que estamos unidos com Cristo. Aqui Paulo está falando com as pessoas ali de Coríntios, né? E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Versículo 22. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Então, o Espírito Santo, ele é a nossa garantia de que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Então, o Espírito Santo, ele é aquela marca em nós. Nós temos a marca, a cicatriz do Espírito Santo em nós. E é essa marca do Espírito Santo que nos dá a garantia de que nós ressuscitaremos com Jesus Cristo para a glória do nosso Deus. E aí, voltando um pouquinho aqui sobre o que nós vamos falar, que é sobre como o Espírito Santo de Deus fala com a gente. Eu quero primeiro te ensinar o que é o Espírito Santo para você entender. E agora eu quero falar um pouquinho sobre como que o Espírito Santo fala com nós. Então Jesus ele subiu e ele falou, eu vou enviar o Consolador. Isso aí vai estar em João 14, 26. Eu quero ler aqui com você sobre onde vai falar que o Espírito Santo ele é o Consolador. João 14, versículo 26, vai dizer assim, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em nome de Jesus, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Que coisa linda! Então, o Espírito Santo é que vai trazer à nossa memória tudo aquilo que aprendemos de Jesus, de Deus. Então, é o Espírito Santo que trabalha na nossa mente. É o Espírito Santo que age dentro de nós. É o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. É o Espírito Santo que nos mostra aquilo que devemos corrigir. É o Espírito Santo que nos mostra aquilo que temos que melhorar. É o Espírito Santo que nos mostra aquilo que não agrada ao nosso Deus. É o Espírito Santo que nos impulsiona a ler a palavra, a ter sede de Deus, a orar, a buscar, a consagrar. Tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. O que seria de nós se não fosse a presença do Espírito Santo? Se não fosse a presença do Espírito Santo, assim como não é em muitas pessoas, nós não teríamos nenhuma inclinação para as coisas de Deus. Nós só nos inclinamos para coisas de Deus porque temos a presença do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem efetua em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Oh, Jesus lindo e maravilhoso. Então, o Espírito Santo ele tem um papel fundamental na minha e na sua vida. O Espírito Santo, tudo o que ele nos ensinar, sempre vai ser em conformidade com a palavra de Deus. Tudo que o Espírito Santo nos ensinar sempre vai bater com as Escrituras, com o ensinamento do nosso Deus. Nunca vai divergir com a palavra de Deus. E através da nossa mente, através da nossa consciência, o Espírito Santo ele fala conosco 24 horas por dia. Deus ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que a palavra de Deus vai nos dizer que a criação revela quem Deus é. Quando você olha para a natureza, quando você olha para as coisas, até uma pessoa que não conhece a Deus tem que ver e enxergar que existe um Deus, Criador de todas as coisas. E o Espírito Santo, ele é aquele que fala conosco através da nossa mente, através da nossa consciência. É algo assim, eu diria que inexplicável. Porque eu acho que com palavras eu não consigo te explicar. Mas
quando somos habitados, quando temos a presença de Deus em nós, nós temos a nossa mente transformada. É assim que vai dizer a palavra do Senhor. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E quando que acontece essa renovação do entendimento, Jaqueline? Quando somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, a nossa mente é transformada. Nós não pensamos mais como pensávamos outrora. Nós não agimos mais como agimos outrora. Não nos comportamos mais como nos comportávamos outrora. O Espírito Santo foi derramado sobre a minha e sobre a sua vida. Hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E como que nós demonstramos isso? Através do nosso comportamento, através das nossas atitudes, nós demonstramos que nós somos de Cristo. Temos o Espírito Santo e somos diferentes. João 16:13, eu vou ler aqui, ele vai dizer assim: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. Por que quando o Espírito vier? Porque aqui no Evangelho de João, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Jesus ainda estava com os discípulos. Então era ele mesmo que estava ensinando acerca do Espírito Santo que seria derramado. E esse derramamento ocorreu em Atos 2, após a subida de Jesus para o céu. Logo na sequência, Jesus vai dizer: e Jesus disse: daqui a pouco vocês não me verão mais, porém pouco depois vão me ver novamente. Aqui ele estava anunciando que ele seria morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, eles veriam ele novamente. Então aqui, antes de acontecer tudo com Jesus, ele orientou os discípulos. Ele ensinou tudo para os discípulos. Como aconteceria que ele morreria, mas que ele ressuscitaria, que ele enviaria o Espírito Santo. Ele ensinou tudo previamente. Então, quando acontece ali em Atos 2, o derramamento do Espírito Santo, os discípulos sabiam que aquilo já aconteceria. Então, Pedro sabia, porque Jesus já tinha ensinado quando ele estava na presença dos discípulos. Então, ele já tinha orientado. Então, aqui vai dizer, então, que o Espírito Santo, ele nos guia na verdade. E a Bíblia vai dizer que eu e você, nós somos templo, morada do nosso Deus. Não, ele não habita em templo de 4 paredes quando você vai, eu vou à igreja, eu vou à casa do Senhor. Não, eu e você somos a casa do Senhor. Nós só nos reunimos em um local de 4 paredes, em uma mesma comunhão, em uma mesma sintonia, quando estamos na igreja. Mas se fizermos isso na nossa casa, com os nossos filhos e nos reunimos, ali estará a presença do nosso Deus. A Bíblia vai dizer, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não precisa ser na igreja, pode ser na sua casa, pode ser na sua garagem, onde estiverem pessoas habitadas pela presença de Deus, ali ele estará. Então o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Ele age em nós e através de nós. E ele nos inclina para as coisas de Deus. Jaqueline, é uma luta constante entre a minha carne e o meu espírito. É isso mesmo. Porque a sua carne, ela milita, ela luta contra o seu espírito. Porque tudo que a sua carne e a minha carne quer é contra o Espírito Santo de Deus. Porque tudo que o Espírito quer é fazer a vontade do nosso Deus. Mas a nossa carne não. A nossa carne, ela quer agradar o mundo. Ela quer satisfazer os nossos desejos carnais. Ela quer buscar as coisas que agradam nossos olhos. Satisfazer o nosso
corpo físico. E o nosso espírito não. Ele quer se encher da palavra de Deus. Ele quer ser cheio da presença de Deus. Ele quer se relacionar com o nosso Deus. Então é por isso que existe uma luta constante. Quantas vezes você fala assim, não, eu vou ler a Bíblia hoje. E aí quando você fala assim, não, agora eu vou pegar a Bíblia para ler. O telefone toca, a mensagem chega e você não lê a Bíblia. O sono bate na hora de dormir e você não lê a Bíblia. De manhã você acorda, eu vou levantar cedo amanhã e vou ler a Bíblia. Te bate um sono, você perde o despertador, você não levanta, sua carne grita, vai dormir, vai descansar e você não faz as vontades do Espírito Santo. Mas é aquilo que você alimenta mais vai vencer essa batalha. Se você alimenta só a sua carne com as coisas do mundo, a sua carne vai vencer. Mas se você tem se alimentado do Espírito Santo e se enchido da palavra do nosso Deus, o seu espírito vence a guerra. Então nós precisamos, meus irmãos, estar em constante busca. Oséias 6:3 vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você não vai sentar um dia, ler a Bíblia e saber quem Deus é, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo? Não. Mas é um pouquinho todos os dias, de forma que você nunca vai estar completo. Porque Jesus, ele é uma fonte inesgotável. Sempre tem coisa nova. Sempre temos que continuar aprendendo. Sempre temos que continuar enchendo a nossa mente com a palavra de Deus. Deixa eu te dar um exemplo muito legal e muito interessante. Aqui, né, eu tô falando sobre como o Espírito Santo fala com a gente. E você já parou para observar como que as coisas são? Quando você tá, por exemplo, estudando alguma coisa sobre um determinado assunto, vamos lá, eu estou estudando, exemplo, sobre enfermagem. Aí eu começo a pesquisar sobre aquele assunto e tudo. A minha mente, ela infiltra naquilo que eu estou estudando. Eu só penso naquilo. Eu só falo daquilo. Eu só vivencio aquilo. Eu mergulho completamente naquilo. Por quê? Porque a minha mente, ela está infiltrada naquele assunto. Então a nossa consciência está mergulhada naquilo. E assim acontece com as coisas de Deus. É por isso que nós precisamos estar mergulhados na palavra e na presença de Deus, para que a nossa mente esteja cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Pense nas coisas do alto. Mas por que você não pensa nas coisas do alto? Porque você não está mergulhado nas coisas do alto. Você está mergulhado no mundo. Você só busca as coisas do mundo. Você só quer comprar casa, comprar carro, ganhar dinheiro. Não, meu irmão. Busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Como que eu vou pensar nas coisas do alto? Buscando a presença do nosso Deus. Não tem como eu pensar nas coisas do alto se eu não estou mergulhada nas coisas do alto. Quando diariamente eu estou lendo a palavra, orando, ouvindo louvores, consagrando a minha vida, eu penso 24 horas por dia naquilo. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de mim, então ele vai me recordando, ele vai trabalhando na minha mente, ele vai me mostrando, vai ligando versículos que eu já conheço e vai agindo dentro de mim. Mas se eu não busco, se eu não conheço, se eu não tenho intimidade, como que eu vou me lembrar? Como que eu vou buscar as coisas de Deus? Se eu não estou num processo diário. E a Bíblia vai dizer, aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. Continue se santificando. Continue consagrando a sua vida, buscando ao Senhor e se colocando como uma ferramenta
nas mãos do nosso Deus. Outro exemplo muito legal que eu posso te dar sobre como que o Espírito Santo fala conosco é quando ouvimos uma música, por exemplo. Não tem quando você ouve muito uma música e aí aquela música ela fica no seu automático, na sua mente? E aí você tá fazendo qualquer coisa, quando você assusta, você tá cantando aquela música em pensamento? Não tem? Às vezes você ouve uma música aí feia, uma música do mundão, e aquela música grava ali na sua mente, na sua consciência. E quando você assusta, você tá cantando aquela música em pensamento, você tá pensando naquilo. A sua mente decorou, guardou aquela música. Não tem isso? É por isso que nós precisamos nos encher das coisas de Deus. Porque a nossa mente ela vai pensar naquilo que nós estamos mergulhados. Ela vai pensar naquilo que você está imerso. E se você não busca as coisas de Deus, do Espírito Santo, não tem como ele falar com você. O Espírito Santo ele vai falar com você através da sua mente, através da sua consciência. Por exemplo, eu acabei de ler aqui que nós temos o Espírito Santo. Eu estou te ensinando que você tem a presença do Espírito Santo quando você é habitado por Deus, que tudo aconteceu dessa maneira, e Pentecostes, eu estou te ensinando isso. E quando você fechar esse vídeo, quando você colocar um louvor, quando acontecer qualquer coisa, o Espírito Santo ele vai te lembrar dessa palavra. Quando vier um desespero na sua vida, ele vai te falar assim, fulano, vai te chamar pelo nome. Porque o Espírito Santo ele é assim, ele nos conhece. Ele vai falar assim, fulano, lembra que você assistiu aquele vídeo da Jaqueline e que a Jaqueline te ensinou que você é a habitação do Espírito Santo? Lembra que em Pentecoste 2, a partir dali, o Espírito Santo foi derramado? E você é a habitação do Espírito Santo? Fulano, então por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso que você sabe que é errado? Busque as coisas de Deus, se encha da presença de Deus, larga esse pecado, se liberte desse erro. O Espírito Santo vai falar com você. E através dessa palavra, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Porque se eu estou aqui abrindo a minha boca e falando todas essas palavras com você, são diretas do Espírito Santo de Deus. Jesus quem efetua em nós o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Eu sou só um instrumento nas mãos de Deus. Quem faz é Ele, quem age é Ele, quem pode é Ele. Eu não sou nada, não posso nada, sou pecador e miserável. Mas a graça e a misericórdia do nosso Deus foi derramada sobre a minha vida. E hoje eu tenho uma paz e uma alegria dentro de mim, porque eu tenho certeza que eu sou habitada pelo Espírito Santo de Deus. E ele me falou assim, o Espírito Santo me falou, Jaqueline, através da minha consciência, como eu estou te ensinando aqui que acontece. Ele falou comigo assim, Jaqueline, faça tudo, está dizendo a palavra do Senhor, em tempo e fora de tempo. Pregue o evangelho. Pregue sobre Jesus. Aquilo que eu tenho falado contigo, Jaqueline, passa para frente. Jaqueline, use os métodos que você utiliza para trabalhar, porque eu trabalho pela internet. Eu tenho um canal no YouTube de trabalho. Use os meios que você já sabe, Jaqueline, para pregar o meu evangelho. Você não precisa sair de casa. Com a internet você chega a lugares inimagináveis. Pessoas estão me ouvindo aqui de todos os lugares do mundo e a palavra de Deus está sendo pregada. E o Espírito Santo ele está falando comigo e com você através dessa palavra. Eu tenho certeza disso. Então, quando você se enche da presença de Deus,
quando você vai se alimentando todos os dias, Deus ele vai falando conosco. E é na nossa mente mesmo. É nos nossos pensamentos mesmo. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer: pensai nas coisas do alto. Mas como, Jaqueline, que eu penso nas coisas do alto? Quando eu estou mergulhada nas coisas do alto. Quando eu mergulho no oceano do Espírito. Ah, Jesus. Tu és uma fonte inesgotável, Deus. E a palavra de Deus vai dizer que quando eu e você somos habitados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos um rio de água viva. E a presença de Deus, ela flui de nós. Ela flui. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai falando conosco dia após dia e vai nos ensinando. É por isso que quando eu abro a palavra de Deus e eu leio, eu tenho entendimento. É porque o Espírito Santo está me ensinando a verdade. E por que, Jaqueline, que uma pessoa que é tão inteligente, tem tanto conhecimento, lê a palavra de Deus, é doutor, é estudado, lê a palavra de Deus e não entende? A palavra de Deus vai dizer que o Evangelho, ele é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. E Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Escolheu as que não são para confundir as que são. Então eu que sou uma pessoa comum, que não tenho nada de especial, nada de diferente, abro a minha Bíblia, leio a palavra e entendo o Evangelho de Cristo. E uma pessoa que é doutor, formado, cheio de sabedoria e conhecimento terreno, lê a palavra, mas não entende nada. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Eu só leio e entendo a palavra porque o Espírito Santo habita dentro de mim. E é Ele mesmo quem me ensina a palavra de Deus. E é Ele mesmo quem continua falando comigo quando eu fecho a minha Bíblia e eu vou para a minha vida cotidiana. Ele continua falando comigo através da minha mente, da minha consciência. Tudo aquilo que eu aprendi aqui na palavra, Ele continua falando comigo. Jaqueline, você lembra que você leu sobre isso, isso, isso? Não faz isso, não age dessa maneira, Jaqueline. Jaqueline, você lembra que você leu na Bíblia que você tem que ter os frutos do Espírito, Jaqueline? Que está lá em Gálatas 5:22, Jaqueline. Por que você está agindo dessa maneira? Ah, Senhor, me ensina, me ajuda. E aí o Espírito Santo vai falando, vai agindo, nós vamos orando, consertando, e é isso que Deus quer de nós. Nós somos falhos e pecadores, meus irmãos, falhos e pecadores. Mas a misericórdia e a graça do nosso Deus nos alcançou. E o Espírito Santo, ele está trabalhando em nós e fazendo uma obra de santificação, que só será completada no dia de Jesus Cristo. Porque enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós seremos falhos e pecadores. Mas hoje eu sou uma pecadora arrependida. Hoje eu sou uma pecadora lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu sei que a minha salvação não está naquilo que eu faço, mas está naquilo que o nosso Deus fez por mim e pela sua vida. A salvação não depende daquilo que eu faço. Eu não sou salvo pelas boas obras que eu faço, mas eu sou salvo para boas obras. Aleluia! Você pode fazer o que você quiser.
Você pode pegar todo o seu dinheiro, dar para os pobres. Você pode sair, vou recolher alimento, vou ajudar as pessoas, vou ser uma pessoa boa. Se você não crê que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, você não será salvo. Se você não entender que não depende da força do seu braço, mas que depende daquilo que Jesus fez na cruz por nós, não seremos salvos. Ele nos salvou sem exigir nada em troca. E nós só nos inclinamos para as coisas de Deus porque somos salvos. Porque se for olhar a carne, ela não quer nada do Espírito. Mas por que buscamos? Por que fazemos? Porque somos habitação de Deus. O Espírito Santo está em nós. E Ele está nos ensinando a verdade. E a obra de santificação está sendo feita em nós. E quando que vai terminar, Jaqueline? Com a volta de Jesus. Quando Jesus descer, assim como os discípulos viram Ele subir, tudo será completado. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. E a morte será destruída. E nós teremos os nossos corpos transformados. E aí sim, já não existe mais dor, sofrimento, choro, pecado, porque tudo será destruído. E Cristo reinará sempre e para sempre. Tudo estará sob o domínio do nosso Deus. Mas enquanto não chegar esse dia de Jesus Cristo, nós estamos sendo aperfeiçoados. Precisamos buscar santificação. Santificação. Encha sua mente das coisas de Deus. Leia a palavra de Deus. Ore, busque, consagre a sua vida. Separe-se do pecado. Aquilo que você faz que não agrada a Deus, peça a Deus, me ajuda, Espírito Santo. Ele está te convencendo do seu erro. Ele está te ensinando a verdade. Ele está te moldando. Porque lá no céu será santo, santo, santo e santo. E Cristo reinará para sempre. E todo joelho vai se dobrar para a glória do nosso Deus. Então o Espírito Santo ele fala em nós, através da nossa mente, do nosso entendimento. E ele habita dentro da minha, dentro da sua vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Então, quanto mais você buscar as coisas de Deus, mais você vai estar cheio do Espírito Santo e mais você vai ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. E mais ele vai falar com você através da mente dos seus pensamentos. Então, você pensa muita coisa ruim quando você está mergulhado naquilo. Mas quando você mergulha no oceano do Espírito, você vai pensar nas coisas do alto. Mergulhe no oceano do Espírito. Pense nas coisas do alto. Peça ao Senhor para te encher do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na sua vida e aperfeiçoar em nós até o dia de Jesus Cristo. Eu espero muito que essa palavra tenha falado ao seu coração. E nessa hora eu quero orar para que o Senhor continue falando com você e te dando entendimento dessa palavra ao longo do seu dia, dos seus afazeres domésticos. Tá fazendo alguma coisa, tá lavando uma vasilha? Coloque um louvor. Tá limpando a casa? Coloque um louvor. Vai orando em pensamento, falar: Jesus, eu te agradeço, Pai, porque eu tô aqui limpando a minha casa. Eu poderia executar essa tarefa, Espírito Santo, reclamando. Mas quantas pessoas não têm as pernas para poder fazer as coisas? Quantas pessoas não têm saúde, Espírito Santo, para arrumar a sua casa? Estão no leito de hospital? Meu coração é grato, Pai, porque eu posso arrumar a minha casa. Eu escolho ser grato, eu escolho adorar, eu escolho ser cheia. Seja grato.
Ore em todo tempo. Se encha da presença do nosso Deus. Pense nas coisas do alto e seja habitado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar porque senão não acaba. Pai querido, maravilhoso, a tua palavra foi lida nessa hora. Deus, eu te exalto, eu te engrandeço, eu te louvo. Porque tu és aquele que sempre existiu, Senhor. Tu és o grande eu sou, aquele criador de todas as coisas, que tem todo o poder em tuas mãos e que entregou sobre Jesus todo o poder. E Jesus, ele veio, ele morreu na cruz pelas nossas vidas, pela nossa salvação, para nos salvar de todo o pecado, Deus. E depois que Jesus subiu, ele enviou o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E somos gratos, ó Pai, porque temos o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito Santo, ele tem trabalhado em nós e através de nós. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que nós venhamos inclinar para as coisas de Deus. Coloque em nós, ó Pai, desejo, anseio, vontade de buscar as coisas de Deus, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, habitados pela Tua presença. Pai, trabalha na nossa vida, muda o nosso caráter, que nós tenhamos as qualidades de Cristo dentro de nós, os frutos do Espírito Santo. Nos dá entendimento da Tua palavra, conhecimento do Senhor. Ensina-nos a verdade, Pai, e nos convença dos nossos erros. Aperfeiçoa a nossa vida até o dia de Jesus Cristo. Oh Deus, eu te entrego a vida de cada irmão que está vendo esse vídeo. Pai, que o Senhor venha continuar trabalhando e convencendo essa pessoa dos erros e dos pecados delas. Porque nós sabemos que quem faz a obra é o Senhor, não é por força nem violência, mas é pelo meu Espírito. E assim como o Senhor me falou, Pai, pregue o meu evangelho, eu estou aqui. Pregue em tempo e fora de tempo. Então faz a obra, Espírito Santo. Alcance todas as pessoas que o Pai colocou em tuas mãos. E nos convença dos nossos erros e nos ajude a prosseguir e permanecer na tua presença em nome de Jesus. Dê um dia abençoado para essa pessoa, uma semana abençoada. Abençoa a casa, a família, os sonhos, os projetos. Que tudo na nossa vida, Espírito Santo, seja para a glória e honra do nosso Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família. Se inscreve no canal se você não é inscrito, assiste outros vídeos e Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau!